E aqui o Jornal da Rede Alesp segue com os nossos entrevistados nessa manhã de 6 de abril de 2020. E agora a gente conversa com Maurício Palma Nogueira sobre a situação da pecuária em meio à Covid-19. Ele vai falar para a gente agora sobre a expectativa de comércio e as projeções para exportações brasileiras. Bom dia, senhor Maurício. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, Maurício? Maurício, a gente sabe que a composição aqui do nosso PIB estadual, grande parte dele vem do setor agropecuário. Depois aí de quase um mês efetivo dessa pandemia chegando ao Brasil, de quarentena nos últimos 15 dias, hoje a situação da pecuária no estado de São Paulo é qual? Bom, tanto a pecuária de São Paulo como do país todo, né? A gente tem uma produção que não seria o suficiente em 2020 para atender toda a demanda. Então, a gente trabalha com um ambiente de alta, né? No caso dos brasileiros, a gente tem uma vantagem muito grande, né, para o consumidor paulista e para o consumidor do país como um todo, que é uma produção bem maior do que a gente consome. Então, se somar as 3 carnes para 2020, nós devemos produzir aí cerca de 40% a mais do que vai ser consumido. Então, a segurança alimentar, né, que é a disponibilidade de alimentos, ela está garantida, né? E em termos de exportações, e a exportação ela é importante porque ela vai manter essa segurança alimentar para os próximos anos. Se a gente perder faturamento esse ano, a indústria e o setor produtivo entra em crise, né? E nos próximos anos acaba não respondendo e aí pode faltar proteína. E a exportação também tende a ser favorável, porque mesmo o mundo todo se retraindo economicamente, né, a retração ela não tende a ser maior do que é a falta de proteína no mundo, né? E essa falta toda vem da peste suína, que também começou na China, né, mas se espalhou por toda a Ásia e derrubou muito a produção de carne suína no mundo. E aí a gente tem que atentar que, como o senhor falou agora, e também naquela época de gripe aviária, que não se exportava carne de frango e tal, essa coisa, a gente está num outro momento, numa outra realidade. Mas o que me anima quando o senhor falou é que a gente tem 40% a mais da produção e isso vai ajudando nessa cadeia aqui no Brasil e no estado de São Paulo. Para quem está ouvindo, vendo a gente não precisa sair correndo no mercado comprar tudo, né? Não, de jeito nenhum. Na verdade, até o que aconteceu nos primeiros dias, que a gente precisa entender muito bem, é mais relacionado a hábito de compra, né, das pessoas. Então, a gente tem aí a classe média, as classes mais ricas, né, acabam indo menos aos mercados, então compra aí comida para 15, 30 dias, né? E isso nem é considerado estocagem, né, para a classe média. Tanto é que, se você for olhar o próprio mercado de geladeiras hoje, metade da geladeira é um freezer, né? E então, a hora que você solta a informação que vai ter quarentena, que as pessoas não vão poder sair de casa, as outras classes também foram ao mercado comprar carne e se abastecer, né? Então, é até irônico, mas se você analisar o perfil do por que o papel higiênico sumiu, né? Provavelmente por causa disso. Geralmente, quem vai toda semana à compra, tipo, 2, 3 dias, não guarda papel higiênico, que é um item básico necessário, né, para toda a residência. Então, de repente, foram lá e começaram a se abastecer. Então, alguns itens sumiram, porque não é a rotina dos mercados guardar um estoque muito grande, né? Eles se planejam para não ficar tendo que ter uma armazenagem muito cara. E agora, nesse momento, claro, que afeta, né? Então, tem toda essa mudança de hábito de compra num primeiro momento. A indústria, os supermercados, os caminhões vão ter que se organizar para abastecer, né? E, evidentemente, nós temos aí o problema logístico que, num primeiro momento, atrapalhou o transporte na estrada. Por exemplo, não se decidiu-se que as atividades essenciais, como caminhoneiros, continuariam trabalhando. Só que em algumas cidades você teve leis que seguraram as pessoas dentro de casa que não puderam ir trabalhar nos restaurantes de estrada. Então, isso atrapalhou o fluxo aí de alimentos, de caminhões nos primeiros dias e agora está normalizando. Então, a tendência é normalizar, não precisa se apavorar. Nós temos alimentos de sobra, a indústria paulista é a maior do Brasil, né? Então, aqui vem carne de fora, vem carne
de outros lugares, isso tende a continuar sendo movimentado, não vai faltar alimento para o brasileiro. A nossa preocupação é sempre logística. Nós não podemos estrangular o transporte e a distribuição desses alimentos nas cidades. Justamente nesse aspecto, Maurício, que é uma preocupação de como isso vai sair do produtor e vai chegar ali onde a gente compra no supermercado, nos açougues e afins, há uma previsão que hoje se tenha mais 15 dias de quarentena decretado pelo governo do estado. Há essa previsão, claro, vai se confirmar a partir do momento em que o governador João Dória começar a coletiva dele por volta de 12h30. Se nesse momento a gente ainda não tem problema com logística, com esse alargamento aí da quarentena, continua tranquilo essa situação ou cada setor vai ter que se conversar para que isso não afete em nenhum momento a população? Olha, essa foi a grande preocupação que acabou virando um debate político, inclusive sem muito critério, né? No começo ficou aquela coisa salvar a vida ou a economia. Na verdade, a gente nunca poderia ter cogitado parar algumas atividades, né? Eu não sou especialista em vírus, mas como o que todo mundo já sabe, que se evitar o contato, você vai transmitir menos, né? Se você segura as pessoas das atividades não essenciais em casa, que é o que estamos feito, as atividades essenciais na rua também vão estar seguras, né? Então, na primeira semana, a gente ficou um pouco preocupado, porque parecia que o pessoal achava que realmente 15 dias daria certo. E não daria, gente. É só você analisar a estrutura hospitalar que nós temos, a curva, né, que todo mundo divulgou, mesmo quem eram de opiniões contraditórias aí do que aconteceria com a infecção, e o tempo que a gente teria que ficar parado. Então, eu acredito que na primeira semana estava muito preocupante. Agora, eu acho que não. Eu acho que a gente já está sabendo lidar um pouco melhor com essa situação, mesmo que a quarentena seja estendida, eu acredito que nós não vamos estrangular atividades essenciais. E estamos, inclusive, entendendo o que é atividades essenciais e lembrando que a gente não pode pensar só na economia e no abastecimento. Nós temos que pensar, sim, naquelas pessoas que dependem de recursos diários ou recursos semanais para poder, inclusive, comprar comida. Né? Porque o governo vai ajudar, tá, mas esse dinheiro não chega a tempo. Então, essas atividades a gente tem que também considerar como essenciais, porque envolve aí o recurso para famílias mais humildes comprar comida durante esse momento, né? Maurício, e ainda falando um pouco sobre o aspecto da logística, que, como você apontou diversas vezes na entrevista, é o aspecto que mais preocupa aí, né, em tempos de pandemia. Falando um pouquinho da indústria, né, exportadora, né, que exporta, então, esses alimentos. A gente consegue, nesse momento, quantificar ou mensurar o prejuízo que a dificuldade na exportação pode trazer para esse setor aqui no Brasil? Olha, se você imaginar que um setor que exporta aí, um volume considerável da produção, né, tanto é que a gente vai exportar aí em torno de 30%, 35% do que se produz da soma das 3 carnes, estou somando aí bovino, frango e suíno, né? Isso ficar no mercado, você tem, parte disso, né? Você tem aí uma queda de preço que vai prejudicar totalmente o faturamento da indústria. Aí sim é o prejuízo, né? Até agora a gente ainda não consegue medir, porque isso não se confirmou, mas se essa produção ficar aqui, esse prejuízo vai afetar a indústria, né? No caso da pecuária de corte, por exemplo, cada real nos últimos anos que entrou numa indústria frigorífica, circulou outros R$5 em outra parte da cadeia produtiva, na indústria de insumos, serviços, na produção, lá nas fazendas, né? No varejo, em todas as outras atividades. Então, se eu estrangular essa indústria, eu vou derrubar uma proporção muito maior na economia do que o tamanho dela, né? Então, não precisa estrangular por completo. Se essa indústria entrar em prejuízo, o ano que vem ela tende a movimentar menos e a gente tem uma quantidade de desemprego e de falta de alimento maior no país, né? Maior não, isso não existe, né, ainda, mas lá na frente vai ter. E, evidentemente, nós temos aí mercado externo e mercado interno para atender. Então, essa preocupação, ela existe, ela ainda não está confirmada, né? Nós temos preocupação porque, além da logística brasileira, nós dependemos de outras logísticas, né? Hoje, a China
é o maior importador das carnes brasileiras, é o nosso maior cliente, né? E a gente teve aí alguns containers, navios que pararam de se movimentar durante o período mais crítico lá na China. Se isso se normalizar a partir desse mês ou do mês que vem, eu acredito que a gente consiga exportar o tanto que está sendo previsto, né? E mantém o cenário positivo para a indústria. Essa indústria vai continuar reagindo, vai continuar colocando produto no mercado e vai ser aí uma locomotiva para a recuperação econômica nos próximos anos. Nós vamos ter, de fato, aí um tropeço, não tem como negar isso aí, coisa que a gente já sabe que vai ter uma frustração aí na economia, né? E quanto mais cedo a gente conseguir recuperar, melhor, né? Maurício, a gente sabe, como você acabou de falar, não tem como, nesse momento, se projetar, principalmente essa questão econômica de exportação, o que vai acontecer. Vai ter que ser dia após dia, o setor vai ter que entender também como as coisas vão acontecer. Mas, claro, pela sua experiência, né, dentro da pecuária, dentro do setor agrônomo, há essa possibilidade de precisar desacelerar em algum momento, se continuar, dependendo de quanto tempo mais essa pandemia dure, esse ciclo maior ou menor? Como você disse, né, muitos containers e afins deram uma segurada para chegar até a China, então significa, se não chegou até lá, não chega dinheiro aqui. Mas pela sua experiência, o que o setor precisa fazer efetivamente ou precisa ser conversado para que na hora H não fala, puxa, deu errado, o que a gente vai fazer? Olha, pela experiência, a gente ainda não está projetando essa queda, porque nós usamos aí justamente a experiência lá da carne fraca, lá em 2016, e depois da paralisação dos caminhoneiros em 2018, né? Então, a gente teve aí um estrangulamento e conseguiu recuperar, né? Agora, o que tem que ser feito? Tem que continuar produzindo, operando, né, e vendendo, né? A indústria, principalmente a de carne bovina, tem uma dificuldade nesse primeiro momento, que é equilibrar os cortes, né? Então, quando você desmonta um boi, você tem vários mercados para atender, e isso mudou drasticamente com o fechamento aí de restaurantes, né? E redução da quantidade de churrascos, de confraternizações que são feitas aí pela população em geral. Isso afetou principalmente as carnes mais caras, né? A carne que a gente chama de gourmet, que são aquelas que valem mais. Então, você tem um impacto muito grande nas indústrias. O que é fácil falar agora é o que não pode ser feito, né? Então, nós não podemos criar nenhuma dificuldade nos portos ou nas estradas. Tudo que se puder facilitar a logística nesse momento vai manter o setor de carne funcionando normalmente. Se o Brasil não atrapalhar, a gente consegue atender a demanda toda do mundo, né? Claro que a gente tem que considerar aí o que vai acontecer no mundo, né? No perfil de todos os países, mas a gente sabe que nós estamos vivendo um momento de queda muito grande no consumo de proteína. Para 2020, a expectativa nossa é que o consumo per capita no mundo caia 3,8% de proteínas, né? É uma perda muito grande que mantém a demanda acelerada. Quer dizer, falta proteína, a gente tem que vender lá para fora. E aqui no Brasil, mesmo a gente vendendo, que seria recordes aí de exportação, tudo que a gente exporta de proteína, nós manteríamos o consumo per capita, né? Mesmo em crise ainda. Então, essa roda não pode parar, né? Pela minha experiência, o que eu diria? Não facilitar as políticas públicas, sejam do Estado de São Paulo, seja do Brasil como um todo, tem que facilitar ao máximo que a gente continue tirando esses produtos daqui. Por que isso é importante? Porque não há problema de falta para o brasileiro, né? Se eu colocar essas cadeias produtivas em risco, eu vou afetar mais a economia e vou afetar, sim, a oferta de proteína lá nos próximos anos. Aí sim a gente tem um problema relacionado à produção de alimentos, especificamente a proteína. Maurício, para a gente encerrar, então, essa entrevista, eu tenho uma última pergunta. A gente está nos minutinhos finais aqui, a gente vai precisar encerrar. Mas eu acho que é bastante importante a gente esclarecer, até para a nossa população, o que o governo prevê, então, de ajuda para o setor agropecuário neste momento. Bom, o governo, eu acredito que está trabalhando bem, principalmente o federal. Nós temos uma ministra muito boa, que conhece do mercado, né?
que está mantendo todas as portas abertas, está reforçando aí a fiscalização, né, a garantia também. Uma coisa é a segurança alimentar e outra é segurança de alimentos. Né? O Brasil deu um show, a gente pegar aí nos últimos 20 anos, no setor de proteína de carne bovina, o abate não fiscalizado caiu de quase 50%, né, a produção de carne não fiscalizada, para 18%. E a maioria dessas carnes são produzidas para consumo próprio na fazenda. Então, nós demos um show nesse ponto aí, e isso a gente vê que o Ministério ainda está bem atento e mantendo, né, tanto as relações comerciais abertas, quanto o fluxo de trabalho aí de quem opera, tanto na produção, na fiscalização dos alimentos que vão ficar no mercado interno e no mercado externo. Então, acredito que o governo, nesse momento, está fazendo a parte dele. A gente sempre tem medo do que pode acontecer em seguida, né, dado a quantidade de análises que são divulgadas dia a dia, né, mistura aí fake news com informações analisadas incorretamente. Por exemplo, comparar países que realmente estão vendo a prateleira vazia com o que pode acontecer no Brasil não tem sentido algum, né? Nós somos exportadores de alimento, aqueles países são importadores de alimento. Então, se a gente não tiver nenhuma medida no sentido contrário da nossa rota, né, da nossa linha de tendência, nós vamos ter o setor produtivo garantido aí. Certo. Maurício, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, é um prazer estar aí com vocês.